Tudo bem. Dona Inês, vamos falar um pouquinho da situação, né, dos seus filhos. A gente vai falar um pouco sobre uma necessidade que a senhora está tendo agora. Sim. Mas, inicialmente, que doença é essa que acometeu seus 3 filhos? É uma doença chamada NBIA, uma sigla que significa degeneração do cérebro por acúmulo de ferro. Muito pouco conhecido. Em 2009, quando a gente soube do Júnior que ele tinha problemas, mas não se sabia o que era, eu consultei com a doutora Carla, na época uma neuropediatra, que me ajudou muito e que fez todos os exames que precisava e me mandou para São Paulo, porque Florianópolis a gente não conseguiu descobrir. Em São Paulo fui atendida numa clínica, no Hospital das Clínicas em São Paulo, e lá tinha uma junta médica me aguardando, tudo pelo SUS, né? Só gastei a passagem, né? Ela conseguiu para mim. E lá foi descoberta a doença, essa sigla, que era muito pouco conhecida na época, hoje já está mais... Isso há quantos anos atrás? 2009. 2009. É. Em 2010, no dia 11 de janeiro, eu viajei para São Paulo. E lá a gente soube, assim, uma verdade nua e crua, o que foi dito dentro daquela sala. Que a sobrevida dessa doença é 25 anos, que ele em 2 anos estaria usando a fralda, a sonda, a tráqueo e não teria mais movimento nenhum. Isso... Em 2009 em São Paulo, com esses médicos de lá. E entramos na época assim num desespero, mas tínhamos que manter firme, tínhamos mais filhos, né? E que a probabilidade dos outros filhos ter era 25%. Só que não foi feito exames na época. Por quê? Essa doença, ela vem mais ou menos próximo dos 15 anos, que é na puberdade, que ela aflora. E se fizer o exame antes, não aparece. O da Larissa foi feito em 2009, quando ela tinha 9 anos, junto com o do Júnior, e não deu nada, deu negativo. Não apareceu nada na ressonância. Só que em 2014 a gente notou que ela estava começando a se atrapalhar no falar, o movimento. Então foi feito dela e daí infelizmente veio o positivo também para a doença. Essa doença é muito pouco conhecida. A probabilidade de um casal ter filhos assim é muito rara. São 2 bilhões para se encontrar. E como não somos parentes, que ele é até de outro estado, né? Ele é do Rio Grande do Sul, eu sou de Santa Catarina. O seu marido? Não é por sermos parentes, não é isso. Eu tenho um gene com problema e o meu marido tem o mesmo gene com problema. E os filhos pegaram os 2. Por isso a degeneração. Mas a senhora falou que tem 3 filhos com a doença. Sim, aí agora, isso em 2014 foi constatado da Larissa, né? E agora, esse ano em agosto, foi feito o do Adalberto, que está com 13 anos. Só que como ele entrou na puberdade mais cedo, o médico já pediu o exame. E infelizmente também veio a dar positivo. Esse médico, o Dr. José Ivan da Palhoça, de uma clínica Ciência da Palhoça, ele me disse assim que um filho é azar, né? 2 filhos é muito, muito azar. E que 3 filhos não tinha como ter tanto azar. Só que, infelizmente, o meu caso é até mais raro por ter os 3 filhos acometidos da mesma doença. Agora, os 3 estão com a mesma doença. Sim. Já está se manifestando essa doença nos seus filhos? Sim. O Júnior, quando começou em 2010, né, ele perdeu o movimento das mãos e a primeira coisa foi a fala. Foi onde a gente começou a correr atrás de médicos, né? Na época nós tínhamos tudo, pagamos fono, físio, acupuntura, mas nada disso resolveu, porque é uma degeneração. Então na época dele a gente entrou num desespero maior, porque foi dito assim, não tem nada a ser feito, não tem, é esperar a morte chegar. Foi dito com essas palavras. Ele está com quantos anos hoje? Hoje ele fez 26 e agora dia 29 de outubro ele completou 26. Ele perdeu os movimentos, ele usa tráqueo, foi feita em julho do ano passado. A sonda de alimentação foi colocada em setembro de 2018, porque não tinha mais condições de engolir, ele estava passando, já estava com gravíssimo, né? Ele estava muito magro, né? Ele tem 1,76 m, ele estava pesando 40 quilos. Então fui obrigada a botar a sonda, que ele não aceitava, mas teve que aceitar. O cognitivo dele é totalmente preservado, ele é muito inteligente. Ele queria terminar um 2º grau, não teve a oportunidade, ele só se formou no 9º ano. A Larissa, graças a Deus, aqui em Nova Trento eu tive bastante ajuda, ela se formou no 2º grau, né? Passou muito bem.
Ela é muito inteligente também, ainda, graças a Deus, hoje caminha, fala, né? Só está perdendo alguma coisa de movimento. E o Adalberto, ele também está bem atrapalhado. Eu tive problema no colégio, mas graças a Deus aqui no 30 fui muito bem atendida, né, no colégio, eles ajudam muito. E o Adalberto, além da doença que foi investigada agora em agosto e que deu positivo, está sendo investigado mais alguma síndrome, porque o comportamento dele não fica dentro do padrão de 13 anos. Então eles estão fazendo uma avaliação em Camboriú numa clínica para ver se é autismo, né? Então não está descartada a hipótese ainda. É mais uma situação que tem que ser tratada separado, né? Mas a ANB, essa degeneração, os três têm. Agora, em relação ao seu primeiro filho, que tem a doença, que segundo o médico a sobrevida seria até 25 anos, ele já vai fazer 27. Não, na verdade, vi pacientes em estudos na Grã-Bretanha e outro local lá, que tem pacientes que vão bem mais do que isso. Isso foi uma frase infeliz que ele usou na época. Tem um ator que morreu agora em março de 2018, eu não sei pronunciar bem o nome dele, é Halpin, alguma coisa assim. Ele tinha a mesma doença, morreu aos 70 anos. Só que, claro, com a tráqueo, com a sonda, porque perde todo o movimento. Mas o cognitivo fica totalmente preservado. E dependendo do modo de vida, tendo qualidade de vida, vai superar muito além dos 25 anos. Mas a senhora tem 4 filhos, né, dona Inês? Sim. E o outro filho não tem? Não, o outro filho não tem. É do meu primeiro casamento, né? Sim. Eu tive um relacionamento antes, com 18 anos. Então, no caso, eu tenho o Gei, mas aí o pai do Gilberto não tinha. Então, não teve esse problema, né? Por isso, ele ficou totalmente fora. A minha esperança do Adalberto não ter era até agora. Porque ele tinha um comportamento praticamente normal, né? Só que começou a ter queda, a fala também atrapalhada, então daí me apavorei e foi onde foi pedido para fazer o exame, né? Agora, dona Inês, vamos falar um pouquinho da sua participação aqui no nosso programa. O porquê a senhora, nesse momento, está levando ao ar essa situação. Sim. E o que realmente a senhora está precisando? Assim, em janeiro desse ano, a Michele foi lá em casa uma tarde e eu estava bem desesperada quando eu notei essa diferença de comportamento do Adalberto, né? E aí ela disse, dona Inês, temos que achar alguma coisa. Eu disse, Michele, não tem, porque o médico Quem disse... é a Michele? Uma amiga minha. Uma amiga. Ela disse, dona Inês, temos que achar alguma coisa para ajudar a senhora. Daí eu disse, Michele, não tem, porque o médico lá atrás, em 2010, disse que não tem o que fazer. Aí ela disse, não, mas vamos procurar. E ela foi mexendo no Face e botou um e-mail, como se fosse eu escrevendo, mas no Face, no e-mail dela, né? Para tipo uma ONG na Suíça. Mas era tudo em inglês, ela mandou em português, eu achei que nem ia ser lido, né? E para nossa surpresa, em fevereiro foi respondido esse e-mail. Ele disse, aí vinha tudo em inglês. Eu não consegui ler tudo que estava escrito porque eu leio muito mal, né? E aí eu consegui entender um pedacinho que dizia que eu deveria procurar uma pessoa da saúde e pedir ajuda para me inscrever num programa. Porque fomos ler um relatório lá. Em 2019 foi feito um estudo e apareceu um remédio. Ele não tira a doença, ele para a degeneração. Estabiliza. É o nome desse médico que nos atendeu nesse e-mail, Dr. Vincent, na Suíça. E aí, o que eu fiz? Eu fui no posto do centro, que eu estava morando no centro, e conversei com a Carol, uma enfermeira que sempre me atendeu muito bem. E a Carol disse, dona Inês, vou mandar assistente social na sua casa, que na época era a Marisa. Aí a Marisa foi lá, eu mostrei o e-mail para ela, ela disse, não, meu filho vai traduzir, eu vou ler tudo certinho e entro em contato com a senhora. Nesse meio tempo veio a pandemia em março, fechou tudo, parou tudo. E lá também fechou tudo. Daí ele disse que só iam retornar em maio ou junho. Depois, em maio ou junho, eles entraram em contato com aí a doutora Marisa assumiu os e-mails, né? Não vinha mais para a Michele, vinha tudo para a doutora Marisa. E o filho dela traduzia. Aí ela me inscreveu em 2 ONGs,
Porque como no Brasil tem muito pouco caso, que hoje eu não vou saber te dizer quantos, mas nesses e-mails já diz ali, eles queriam me colocar em contato com as famílias no Brasil, que deve ser 4 ou 5 famílias, para a gente fazer tipo uma associação como tem na Grã-Bretanha, que lá é muitos casos, né? E esse Dr. Vincent, ele disse para ela que eu preciso fazer um exame, mas eu não consegui um médico que fizesse, porque a doutora Marisa, ela não conhece a parte médica da neurologia, né? Ela é uma assistente social. Ela saiu de Nova Trento, ela não é mais assistente social de Nova Trento, só que ela não me abandonou, ela continuou me ajudando nos e-mails. Ela me escreveu em 2 ONG, e aí o que eu preciso hoje? Eu preciso de um neuro que se disponha a me ajudar a receber esses e-mails, a ler e entender o que eles querem. Eu já consegui aqui, eu liguei para a Neurogênio em Florianópolis, eles fazem o mapeamento genético que eles querem, só que eu preciso passar por um geneticista. Conversei com o geneticista de Florianópolis, a secretária me disse o seguinte, que eu preciso relatar qual mapeamento genético eu preciso. E só quem vai me dizer isso é um médico que entra em contato com o pessoal da Suíça e fale a língua dos médicos, no caso. Então a Marisa tem me ajudado muito na medida que ela pode, mas eu preciso de um médico que se disponha a nos ajudar, porque em Nova Trento alguns médicos iam me ajudar, mas com a pandemia eles se envolveram em linha de frente do Covid e tiveram que deixar o caso. Mas tem que ser um neuro ou pode ser um clínico geral, por exemplo, algo assim? Eu acredito que seria mais fácil um neuro por estar dentro da especialidade dele, né? Mais um médico de uma outra especialidade que se interessasse. Não tem problema. Não tem problema. O que a senhora precisa, então, é que um médico, né, esteja junto com a senhora nessa campanha para receber os e-mails e responder os e-mails. Sim, porque a ideia é conseguir esse remédio, é isso? Em 2019 foram testados em 80 pacientes, 60 tomando remédio e 20 tomando placebo. Esses 60 que tomaram remédio mostrou não uma melhora da doença, mas uma parada na degeneração que deu assim uma nota muito boa. Então eles têm como colocar nós no programa para receber. E a minha pressa é exatamente isso. O que o Dr. Vincent botou num e-mail? Pro Paulo Júnior, o meu mais velho, não tem mais o que fazer. Ele não pode entrar no programa, porque ele já perdeu o movimento, ele já perdeu a fala, já perdeu a visão, né? Então ele não tem mais o que parar de degenerar. Mas para a Larissa e para o Adalberto eu tenho muita pressa, porque se a Larissa chegar a degenerar, de perder o movimento da mão, não volta. E hoje eu precisava muito que a doença parasse onde está, porque do jeito que eles estão hoje, eles conseguem sobreviver e ter uma qualidade de vida boa. O Júnior já depende 24 horas de mim, né? Então a minha pressa é essa, eu não posso esperar. Como eu disse hoje, a minha luz no fim do túnel apareceu. Só que eu não posso perder tempo. Agora, esse medicamento, ele será dado gratuitamente ou tem que comprar? Não foi falado sobre isso. Sobre isso ainda não? Não foi, eu não perguntei, porque a doutora Marisa, ela está lendo os e-mails e me passando, só me passa já traduzido para mim entender, né? Mas não foi falado em custo, nada. O que vai ter custo vai ser os 3 mapeamentos genéticos. Isso eu já me informei, só se eu entrar com um advogado para o SUS pagar, mas demora demais. Então isso já é uma outra coisa que eu vou ver depois, né? Agora, no momento, o que eu preciso é de um neuro ou um médico que se interesse por essa área, que entre em contato com eles diretamente, com essas ONGs também, porque inclusive eles pediram todos os meus documentos, mandei de todos os filhos, tá tudo, eles já estão inscritos, né? Só que eu preciso desse médico que me ajude nessa parte. Ou seja, um médico que esteja com a senhora para enviar os e-mails, para receber os e-mails e para fazer esse meio campo aí entre a senhora e a Suíça. Isso. E daí também tem uma outra equipe na Califórnia que também, pelo que eu entendi ali, também tem como ajudar, mas eu preciso de um médico, porque a Marisa ela tem me ajudado dentro do possível. Só que como ela não entende a linguagem médica e também não sabe muita coisa da doença, né? Então eu preciso de alguém que esteja disposto a me ajudar e que não largue o caso no meio, porque eu não posso mais perder tempo.
A Larissa já está com mais problemas do que deveria, né? A preferência é um neuro, mas se não tiver um neuro e um outro médico, não importa a especialidade, que se quiser aderir também, não há problema nenhum. Não tem problema nenhum, contanto que se interesse e que não me largue no meio do caminho, porque daí eu não tenho mais tempo a perder. Entendi. Né? Eu não sei se vai ter custo essa medicação, isso a gente vai ver depois. A minha intenção agora é porque ela me inscreveu nessas ONGs e eu queria me inscrever no programa para receber o remédio, né? Para fazer, é um experimento ainda, não é uma coisa oficial. Só que para os 60 deu certo e eu creio que os meus também vai dar certo. Ou seja, é a luz do fim do túnel que a senhora tem nesse momento. Porque para o Júnior na época não tinha nada. Eu perguntei para aquele médico em São Paulo, eu disse, eu não tenho dinheiro, mas eu vendo tudo que eu tenho, para onde que eu levo ele? E ele disse, não, hoje a senhora só vai para casa e não tem para onde levar, não existe tratamento. E hoje, depois de 10 anos, né, 11 anos, já apareceu esse remédio, que talvez dê certo. Então eu preciso muito antes que degenere os dois mais novo, né? Por isso eu preciso muito disso. Obrigado, Dona Inês, e a gente vai ver o que pode fazer também em busca, né, de um profissional da área da saúde que possa, com a senhora, entrar aí nessa campanha e cedo ou mais tarde os seus filhos receberem esse medicamento. Obrigado e um bom dia para a senhora. Obrigado.